Deus abençoe meu querido irmão, Deus abençoe minha querida irmã. Nós estamos iniciando mais uma formação do Catecismo da Igreja Católica. Esta formação que tem chegado no coração de muitas pessoas e tem tido resultados. Que esta formação mais uma vez possa transformar, moldar o nosso coração, levar a gente a conhecer de fato a doutrina da nossa Igreja Católica. E quanto mais conhecemos a nossa doutrina, mais nós amamos a igreja. E quanto mais amamos a igreja, amamos o próprio Deus. Quanto mais conhecemos o Senhor, quanto mais amamos o Senhor. E quanto mais amamos, mais queremos conhecê-lo. Amém? Que esta formação gere isso dentro do seu coração. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E pedimos a intercessão de Nossa Senhora para que esta formação de fato mexa, transforme o nosso coração. Mãe Santa, Mãe amada, Mãe querida, nós nos colocamos em Tuas mãos agora, pedindo a Tua santa intercessão por nós, que esta formação realmente nos forme como homens de Deus e as mulheres como mulheres de Deus. Amém. Gente, estou aqui mais uma vez com o meu Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos começar esta formação no parágrafo 599. Qual é o título? A morte redentora de Cristo no desígnio divino de salvação. A morte no desígnio de salvação. Desígnio divino de salvação. Vamos lá. Posso garantir para você que é bem profundo tudo que a igreja vai dizer aqui. Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. A morte violenta de Jesus não foi resultado do acaso, num conjunto infeliz de circunstâncias. Ela faz parte do mistério do projeto de Deus. Projeto de Deus, que entregaria o seu Filho, que ele seria crucificado por amor a nós. É projeto do Senhor, mas essa linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas executores passivos de um roteiro escrito de antemão por Deus. Deus permitiu os atos nascidos de sua cegueira a fim de realizar o seu projeto de salvação. Gente, dizer que isso faz parte do projeto de Deus, a morte de seu Filho é um projeto salvador de Deus, não quer dizer que aqueles que o entregaram, que o crucificaram, era um gesto passivo de um roteiro escrito por Deus. Não, Deus não tirou a liberdade do ser humano. Foi sim a maldade do homem que crucificou Jesus, a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa violência. E entende? O projeto de Deus, a entrega do seu Filho, a crucificação, mas não quer dizer que foram gestos passivos, que de um roteiro escrito por Deus, que já estava tudo escrito por Deus, então eles fizeram isso porque já estava escrito por Deus. Não, eles fizeram isso devido à sua rebeldia, à sua maldade. Não é a sua, né? Mas é a nossa, porque é os nossos pecados que o crucificaram. Deus não tirou a liberdade do ser humano, não, de escolha. Mas ninguém pega Deus de surpresa. Deus usa desses atos de uma cegueira da humanidade, de não reconhecer o Rei da Glória naquele momento, a fim de realizar o projeto de salvação. Mais uma vez aquela frase que Santo Agostinho diz: de todo mal Deus tira um bem maior. Só para a gente entender também, Deus permitiu que o inimigo, o diabo, manifestasse todo o seu poder, influenciando o ser humano, para matar o Filho de Deus ali naquela cruz. Mas Jesus mostra, aliás, a Trindade Santa, o Pai mostra, que todo o poder do inimigo não é nada perto do poder de Deus. Por isso que não pode se comparar. Por isso que nós cristãos não temos que ficar falando do inimigo, que ele é isso, que é lógico, temos que orar e vigiar, mas não ficar dando poder a ele. Na cruz ele manifesta todo o seu poder,
E o Pai ressuscita Jesus no Espírito Santo para mostrar para o encardido que o poder dele não é nada perto do poder de Deus. Amém? Vamos lá, continuando aqui. Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura. Se cumpriu a profecia do servo sofredor. O próprio Jesus falou para os discípulos de Emaús. Vocês não entendem? Não conseguem compreender a Escritura? E Jesus então vai narrar para eles a passagem ali do servo sofredor. Está se cumprindo o que diz as Escrituras. Amém, gente? Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nós tornemos justiça de Deus. Jesus que não pecou, carregou sobre si os nossos pecados no madeiro. Jesus na cruz, no amor redentor que sempre o unia ao Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de dizer em nosso nome na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Naquela hora o Senhor carregava o pecado de toda a humanidade. E Ele vai exprimir isso nessas palavras: meu Deus, por que me abandonastes? Não é nosso mérito. Não existe na crucificação, no sacrifício de Cristo, não existe mérito nenhum nosso. É o amor de Deus. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Gente, a salvação não é mérito nosso. Entende? A salvação é graça de Deus. Nós não buscamos a santidade para conquistar a salvação. A salvação já foi conquistada. Mas quando eu tomo posse da salvação que Cristo conquistou por mim, para mim, eu sou batizado no Espírito Santo e vivo os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a bondade, a esperança, o diálogo, o perdão, a santidade, a pureza. Entende, gente? Mas eu não vivo o amor, a bondade, a pureza, porque eu quero conquistar a salvação. Não, a salvação me alcançou. Por isso eu sou batizado no Espírito Santo. E é por isso que eu sou capacitado a amar, a ser bondoso, paciente, a perdoar, a viver a pureza. Estão entendendo? Nós não podemos inverter as coisas. Achar que nós temos que amar, nós temos que ser bondosos para conquistar a salvação. Não. Jesus já conquistou a salvação. Não é mérito nosso, mas é graça de Deus. E quando nós tomamos posse da salvação que Ele nos conquistou, aí sim somos batizados no Espírito Santo e vivemos os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a bondade e tudo que eu falei aqui. Gente, o que mostra que realmente tomamos posse da salvação que Cristo alcançou por nós é se nós estamos ou não vivendo os frutos do Espírito Santo, a prudência, o amor, a santidade, a pureza, o respeito e tantas outras coisas, a alegria, a esperança, e por aí vai. Outra coisa, este amor não exclui ninguém. Jesus não morreu apenas para um grupo de pessoas, para um determinado povo, não, para uma determinada raça, não. Jesus morreu por todos, para todos os homens. Ele não exclui ninguém. Deixa eu ver se eu acho aqui. Afirma Ele dar sua vida em resgate por muitos. É lógico, Ele não tira a nossa liberdade de aceitar ou não a salvação. Isso é com a gente. Mas Ele morreu para que todos alcançassem essa salvação que Ele conquistou. Então Ele não faz exclusão. A salvação é para ser atingida em todos os corações.
É por isso que temos que pregar o Evangelho, para que todos possam tomar posse dessa salvação que Cristo conquistou na cruz. E aí, tomando posse, todos viveremos os frutos do Espírito Santo, e esse mundo será renovado e transformado. Vamos lá, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido, está vendo? Não houve, não há e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Outra coisa, toda a vida de Cristo é uma oferta ao Pai. E aí algo que, olha gente, eu sou pregador, Deus me deu essa graça, esse ministério de pregar a palavra, e olha, em todos esses anos que eu prego, eu nunca tinha interpretado, aliás, compreendido essa interpretação que o catecismo me trouxe aqui para mim e para vocês, desta parte do Evangelho. Toda a vida de Cristo é uma oferta ao Pai. Ele mesmo disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E aqui está escrito, né? O Pai me ama porque dou a minha vida, o mundo saberá que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é a expressão de sua comunhão de amor ao Pai. O sacrifício de Jesus na cruz é uma expressão do quanto Jesus ama o Pai. Agora, o que eu estava falando no meu ministério de pregação é que na cruz ele vai dizer assim: tenho sede. João 19:28. E ainda na cruz, antes que tudo fosse consumado, ele disse: tenho sede. E aí, tenho sede. Primeira interpretação que vem é: tenho sede de almas. Podemos imaginar que tinha sede de água porque ele perdeu muito sangue. E a medicina explica que quando perdemos muito sangue, nós temos sede de água. Mas nós interpretamos como tenho sede de almas. Mas aqui vai dizer o seguinte: ele tem sede de beber o cálice que o Pai preparou para ele. Em outras palavras, na cruz ele está dizendo: eu tenho sede de fazer a vontade do meu Pai, de beber o cálice que o Pai reservou para mim. Olha a sede de Cristo na cruz. E aí eu pergunto: e a nossa sede como um cristão, como um seguidor de Cristo, precisa também ser essa, se ainda não é? Eu preciso ter sede de fazer a vontade de Deus, como Cristo disse na cruz: eu tenho sede de beber o cálice que o Pai preparou para mim, eu tenho sede de fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai. Meu irmão e minha irmã, que esta formação gere no seu coração, no meu coração, um desejo, uma sede de fazer a vontade do Pai. Olha só, ele disse: Pai, salva-me dessa hora. Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Ele pergunta em João 18:11, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Aí ele vai falar na cruz: eu tenho sede de beber desse cálice. Eu tenho sede de fazer a vontade do meu Pai. Tenhamos sede de fazer a vontade de Deus, gente. Se somos de fato seguidores de Cristo, a gente tem que ter sede de fazer a vontade de Deus. E não as nossas, porque muitas vezes as nossas vontades não são as vontades de Deus. Tenhamos sede de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Outro ponto: na cruz, Jesus repara toda a nossa desobediência. Porque na cruz ele foi obediente ao Pai, porque ele ama o Pai. Ele foi obediente até a cruz e até a morte na cruz. E com essa obediência, ele repara toda a desobediência que começou lá em Adão e Eva. E aí nós podemos dizer, gente, que pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Assim,
pela obediência de um só, todos se tornaram justos. A obediência gera salvação. A desobediência traz maldição. O que você quer escolher? A desobediência ou a obediência? Lembrando, ele obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele não questionou o Pai. Por quê? Não poderia ser de outra maneira? Não tinha uma outra forma para a gente salvar eles? Salvar a humanidade? Ele não questionou, mas porque ele ama o Pai, ele foi obediente ao Pai, obedecendo até a cruz, confiando no projeto salvífico do Pai, que ele faz parte desse projeto salvífico. Ele é o sacrifício, ele é o cordeiro imolado. O obediente não fica todo momento querendo questionar isso, questionar aquilo. Não estou dizendo que não pode haver, perguntas, mas o fato de toda hora, mas por que assim? Por que daquele jeito? Por que não assim? Por que tem que fazer isso agora? Ei, o obediente ama, o obediente obedece ao Pai até a cruz. Está aqui, isso é a igreja dizendo. É o amor até o fim. A igreja venera a cruz cantando: salve a cruz, única esperança. A cruz, para nós cristãos, não é sinal de perdição, mas a cruz, para nós cristãos, é sinal de salvação. É por isso que a igreja venera a cruz, cantando: salve, ó cruz, única esperança. Na cruz, toda maldição que estava sobre nós é cancelada, é transformada em bênção. É por isso que nós veneramos a cruz. A cruz para nós não é um símbolo de morte, não é um símbolo de derrota, mas é o símbolo da nossa salvação. Fora da cruz, para você entender, e que frase linda que está aqui no catecismo: fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Fora da cruz não existe outra escada para subir até o céu. Sem cruz não chega ao céu. E aí, gente, para finalizar essa formação, no parágrafo 618 está escrito assim: Jesus chama seus discípulos a tomar a sua cruz e a segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, cada um de nós tem a sua cruz. E Jesus está nos convidando nesse momento, assim como Ele carregou a sua cruz, a nós também carregarmos a nossa cruz. A cruz, nós não podemos abandoná-la, deixá-la no meio do caminho. Não, a cruz nós precisamos abraçar. Não existe outra escada por onde subir ao céu. Não existe. Eu não sei qual é a sua cruz, mas abrace a sua cruz, porque através dela você vai subir até o céu. Sem a cruz não há outra escada que você chegue ao céu. Amém? Que essa formação possa mexer muito com você. Eu não sei, talvez hoje você possa estar passando por um momento muito grande, muito difícil, de dificuldade, sofrimento, de cruz. Abrace a sua cruz. Abrace a sua cruz, irmão. É através dela que você vai chegar até o céu. Amém? Amém, meu querido? Amém, minha querida? Deus abençoe sua vida. Que essa formação transforme você num homem novo e numa mulher nova. Deus abençoe. Nós estivemos unidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima formação, se Deus quiser.